Graça e paz, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Farei a leitura do versículo 11 até o versículo 14, que nos dizem assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, Paulo, ele escreveu essa carta aos crentes de Roma. E essa carta ela sempre foi reconhecida como a grande teologia sistemática de Paulo, mas porque ele trata principalmente a respeito da doutrina da salvação e mais enfaticamente sobre a doutrina da justificação. Mas desde o capítulo 12 ele vai tratando mais em termos práticos dos resultados da salvação. E é nesse momento que nos encontramos aqui. Ele faz duas exortações à igreja que também servem para nós. A primeira exortação é acorde, versículo 11 até o início do versículo 12. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Então veja que, primeiramente, essa exortação de despertar, de acordar, se baseia no fato. Paulo fala, os crentes conhecem o tempo. Isso se refere, irmãos, que nós sabemos perceber os sinais, nós temos que saber avaliar os acontecimentos do mundo para entendermos o momento em que estamos vivendo. Certa vez, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, Jesus ele chamou essa atenção, mas de uma forma negativa com relação aos escribas e fariseus. Ele diz assim: Chegada a tarde, vós dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está melhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Jesus eles tinha chamado a atenção dos escribas e fariseus de como eles podem observar o clima e assim determinar se vai haver chuva, se vai haver tempestade ou se vai haver bom tempo, mas não sabem perceber o momento em que eles viviam. Mas Paulo aqui ele fala que nós crentes conhecemos o tempo. Aqui o tempo se refere à volta de Jesus, pois veja no final do versículo 11 ele fala: a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está falando, vocês já sabem observar os tempos, os sinais e ver que cada vez mais Cristo está próximo. Então ele diz, vai alta noite, vem chegando o dia. A noite, portanto, é esse tempo de escuridão, esse período de trevas, onde as ações de Satanás dominam o mundo. Mas ele fala que esse tempo de Satanás está acabando, está finalizando, porque o dia está chegando, Cristo está às portas, Cristo está voltando para resgatar a sua igreja. Então vai alta a noite, ainda existe um período em que Satanás está agindo nesse mundo, mas esse tempo está acabando. E esse dia, que é o tempo da manifestação de Cristo, o tempo da manifestação da justiça de Jesus sobre o mundo, o tempo da restauração da igreja, está chegando. E é nesse sentido que chega então a segunda exortação. Tome uma atitude. Final do versículo 12 ele fala: Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Irmãos, há uma responsabilidade pessoal do crente diante da salvação. E essa responsabilidade é a nossa santificação. Quando Paulo aqui ele fala que nós devemos deixar as obras das trevas e largar toda a inclinação do pecado, significa largar toda essa inclinação do pecado. Como ele fala no versículo 13. Não andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Isso aqui é mais ou menos aquilo que nós já vimos outro dia,
que Paulo também exortou a igreja em Colossenses, capítulo 3, do 5 ao 9, quando ele fala sobre mortificar a natureza terrena, em tirar da nossa vida tudo aquilo que fazia parte do antigo eu antes da nossa conversão. O que Paulo está querendo dizer é que não é digno ao Filho de Deus, que conhece a palavra de Deus, que é aquele que conhece o propósito do Senhor, não é digno ele viver como se ainda não fosse liberto do pecado, como se ele ainda não fosse convertido ao Senhor. Portanto, é necessário que nós deixemos toda a tendência pecaminosa, e essa é nossa responsabilidade da santificação. Mas junto com com esse despojar, existe uma mudança de atitude, que existe uma nova disposição. A gente tem que despojar para nos revestir. Ele fala que nós temos que deixar as obras das trevas e revestir das armas da luz, no versículo 12. Agora observe que quando ele faz essa mesma observação no versículo 14, e revestivos do Senhor Jesus. O que no versículo 12 ele fala das armas da luz, no versículo 14 ele relaciona essas armas da luz com o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, o que Paulo está querendo falar em outras palavras é que nós devemos ser imitador de Cristo. Nós devemos largar a tendência ao pecado para imitarmos a Cristo em todas as coisas. Isso se refere em resistir às tentações, como Cristo resistiu. Isso significa lutar contra o pecado, significa expandir o Evangelho, que é a própria luz de Deus. Quando nós olhamos para aquilo que Paulo também falou lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 11 até o versículo 18, a gente vê ali que Paulo ele trata sobre nos revestir da armadura de Deus. Em outras palavras, ele fala que nós devemos estar revestidos da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, da salvação, da palavra de Deus e sempre em oração. Irmãos, nós conhecemos o tempo. A cada dia o nosso Senhor Jesus está voltando. Precisamos acordar para essa realidade. Deus tem um propósito para a igreja e nós devemos, portanto, assumir em nossa vida esse propósito. Largar toda a tendência pecaminosa. Tudo aquilo que nos escravizava tem que ser largado para trás e vivermos segundo a imitação do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai, que sejamos assim. Amém. Oremos, irmãos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, exaltamos o Teu nome, exaltamos, Senhor, a Tua justiça, a Tua salvação que foi realizada sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, a que, além de salvos, nós sejamos também santificados pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos um coração novo, um novo caminho. Dá-nos, Senhor, um novo espírito, para que nós possamos, Senhor, andar segundo a Tua justiça e a Tua verdade, e assim proclamarmos a Tua salvação a todos aqueles que ainda estão andando em trevas. Faz-nos, Senhor, luzeiros nesse mundo para espalhar a Tua palavra e levar luz àqueles que ainda estão perdidos. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.